A história de Roberto Carlos começa não em um campo de futebol, mas dentro de uma fábrica de tecidos no interior de São Paulo. Antes de se tornar um dos maiores laterais da história do futebol, ele era apenas um garoto de 12 anos que equilibrava o trabalho pesado com o sonho de ser jogador. A oportunidade veio quando o time da fábrica onde trabalhava precisava de um jogador, e o menino franzino, de 1,68 metros, com uma perna esquerda que parecia ter uma força descomunal, foi convidado. O sucesso foi tão imediato que sua equipe, a fábrica de aguardentes onde seu tio trabalhava, decidiu inscrevê-lo nos Jogos Abertos do Interior. Você provavelmente nunca ouviu essa parte da história. A que muitos conhecem é a do ídolo do Real Madrid, o homem do gol impossível, o campeão do mundo em 2002. A da joia que o Palmeiras contratou em 1993 e que logo se tornou peça-chave do clube que há 16 anos não vencia nada. Mas existe uma verdade no futebol que poucos aceitam: carregar o apelido de novo, qualquer um pode. Sustentar o peso que vem depois é para poucos. Roberto Carlos chegou à Europa em 1995 contratado pela Internazionale de Milão. A passagem foi curta, mas intensa. Ele disputou 34 jogos, marcou 7 gols, números impressionantes para um lateral. O suficiente para que o Real Madrid pagasse 3,5 milhões de euros e o levasse para a Espanha. E então, em 1996, no Santiago Bernabéu, o operário que antes carregava rolos de tecido encontrou o palco que o transformaria em rei. Dia 3 de junho de 1997, França. O gol que a física explicou, mas que ninguém consegue explicar. A cobrança de falta de Roberto Carlos contra a seleção francesa, um chute a 125 km por hora que fez a bola descrever uma curva inexplicável no ar, virou um dos gols mais icônicos da história do futebol, aclamado pela ciência e exibido até hoje em manuais de aerodinâmica. O garoto da fábrica de tecidos havia calado o mundo. Mas a jornada estava apenas começando. 11 anos no Real Madrid. 584 partidas. 71 gols. 3 títulos da Liga dos Campeões da UEFA. 4 campeonatos espanhóis. Ao lado dos Galácticos, ele se tornou a referência mundial na lateral esquerda e foi eleito pela UEFA o melhor lateral do mundo em 2002 e 2003. Da fábrica de tecidos ao panteão dos imortais do futebol mundial. Essa é a história de Roberto Carlos, o homem que redefiniu o que um lateral esquerdo poderia ser. Para entender o tamanho do gigante que viria a ser, a jornada não começa na Europa, mas dentro de uma fábrica de tecidos no interior de São Paulo. Roberto Carlos não nasceu em um grande centro do futebol. Ele nasceu em Garça, uma pequena cidade de apenas 45 mil habitantes no centro-oeste paulista, no dia 10 de abril de 1973, dentro da fazenda São José dos Bonini, filho de Oscar e Vera da Silva. O pai, um operário, trabalhava e jogava no time da fazenda e, segundo Roberto Carlos, foi sua maior inspiração. Corria pelo mato atrás da bola, descrevem registros da época. Mas a dura realidade exigia mais do que bola e chuteiras. Dos 11 aos 14 anos, Roberto Carlos não vivia só de futebol. Enquanto seus pés pediam bola, suas mãos carregavam o sustento de casa. Eu trabalhei em uma fábrica de caixão, em uma tecelagem e de guarda-mirim, revelou em uma entrevista histórica à Folha de São Paulo no início de sua carreira. Foi dentro dessa tecelagem, como um operário simples, que sua perna esquerda começou a construir a força que um dia faria a bola voar a 125 km por hora. A necessidade do trabalho pesado o impedia de treinar. Ele jogava na equipe da própria fábrica, em campos de terra, dividindo o sonho com a fadiga. A oportunidade mudou de figura quando ele foi convidado para representar o time da cidade nos Jogos Abertos do Interior. Foi ali que alguém viu o que o mundo ainda desconhecia. Por volta de 1988, a família de Roberto Carlos se mudou para Araras, SP, onde ele ingressou nas categorias de base do União São João. Começava ali a trajetória que o eternizaria. Em 1991, com 16 anos, fez sua estreia profissional. Sua velocidade, sua explosão e sua força descomunal já chamavam a atenção, algo que o faria ser convocado para a seleção brasileira sub-20 no ano seguinte. Do chão de fábrica, Roberto Carlos levou muito mais do que dinheiro. Levou resiliência. Levou a consciência de que precisava continuar. E em 1993, o futebol bateu a porta com força total. O Palmeiras, bancado pela Parmalat, foi buscá-lo para ser parte de uma das maiores equipes da história do clube. A estreia do lateral camisa 6, e depois 12, pelo Verdão foi em 27 de janeiro de 1993, contra o Marília, no Parque Antártica. A partir dali, a máquina comeu solta.
Em 3 temporadas, foram 18 gols, títulos estaduais, Torneio Rio-São Paulo e o Bicampeonato Brasileiro, 1993 e 1994. O time que havia ficado 17 anos sem conquistar o brasileiro foi o palco para Roberto Carlos provar que de fato podia ser o dono do lado esquerdo do campo. A dúvida que ficou ecoou no ar, que a seleção brasileira batia a porta, mas muito antes disso, os olheiros do futebol europeu já ligaram o alerta. Roberto Carlos seria mesmo o melhor lateral da sua geração? A estreia do gaúcho Roberto Carlos pelo Palmeiras, no dia 27 de janeiro de 1993, já era uma faísca. Mas o operário que carregava rolos de tecido até então desconhecido se tornou peça fundamental na construção de uma das maiores máquinas do futebol brasileiro naquela década. Foram 84 partidas e 7 gols pelo time que quebrou um jejum de 17 anos sem título do Campeonato Brasileiro nos anos de 1993 e 1994. O sucesso, no entanto, fez os olheiros europeus piscarem. Em agosto de 1995, foi a vez da Internazionale de Milão pagar 7 milhões de dólares, uma fortuna para a época, para contratar o lateral que começava a chamar a atenção no continente. Mas a passagem por lá foi tão meteórica quanto crucial. O então técnico Roy Hodgson jogava Roberto Carlos como ponta ou ala, uma tentativa de explorar sua força máxima, irrecusável. A liberdade ofensiva, no entanto, escancarou um desequilíbrio tático na defesa, e o ciclo se encerrou rapidamente. A passagem, no entanto, foi fundamental para o resto da sua carreira. Ele deixou a Itália com 34 jogos e 7 gols e rumou para o time que ele iria consagrar. Em 1996, aos 23 anos, o Real Madrid o contratou por 3,6 milhões de euros. Em solo espanhol, o operário que empilhava rolos de tecido encontrou o palco que o transformaria em rei. O reboot na seleção brasileira naquele mesmo ano foi a irmã quase perfeita. Sua estreia pela seleção brasileira principal foi em 26 de fevereiro de 1996, contra a Romênia, e sua ascensão foi relâmpago. Naquele mesmo ano, ele conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Mas o ano seguinte, 1997, seria o marco definitivo na virada do século. A Copa América de 1997 foi o primeiro grande título. A seleção, liderada por Zagallo, foi à Bolívia e conquistou o torneio. E Roberto Carlos, um dos pilares da campanha, mostrou ao continente sua força. Foi também em 1997 que o mundo ficou boquiaberto. No torneio da França de 1997, um amistoso preparatório para a Copa do Mundo do ano seguinte, no dia 3 de junho, no Stade de Gerland, em Lyon, ele soltou uma bomba de 30 metros contra os anfitriões. O chute violento, com uma velocidade que beirava os 150 km por hora, entrou para a história. A bola parecia que ia para escanteio. O goleiro Fabien Barthez estava imóvel diante da trajetória surreal que descrevia uma parábola incontrolável. O feito foi tão icônico que cientistas franceses decidiram estudar o fenômeno. Em 2010, uma equipe de físicos publicou um estudo no New Journal of Physics, provando que o chute de Roberto Carlos seguiu uma trajetória de caracol que enganava os olhos. A ciência já não explicava mais. Naquele mesmo ano, o reconhecimento veio em dose dupla. Roberto Carlos conquistou a Copa das Confederações e foi vice-campeão do prêmio de melhor do mundo da FIFA, o FIFA World Player of the Year, perdendo a eleição apenas para o fenômeno Ronaldo, seu companheiro de ataque. Se o mundo já via Roberto Carlos como um lateral diferenciado, 2002 foi o ano em que ele alcançou o topo do mundo. Na Copa do Mundo da Coreia e do Japão, ele foi peça fundamental na conquista do pentacampeonato. Foi dele a assistência para o gol de Ronaldo na final contra a Alemanha. No final do mesmo ano, sua atuação foi coroada com o vice-campeonato da Bola de Ouro, também perdendo para o fenômeno. Era o garoto da fábrica de tecidos voando mais alto do que todos. A pergunta que ecoa nos dias de hoje, respondemos, sim. Roberto Carlos era tudo que o futebol esperava e mais um pouco. Ele redefiniu a posição de lateral esquerdo e eternizou seu nome ao lado dos maiores da história do futebol mundial. O auge de Roberto Carlos no Real Madrid foi de tirar o fôlego. Mas toda subida íngreme cobra um preço na descida. A era dos Galácticos começou em 2000. Sob o comando do presidente Florentino Pérez, o clube montou um verdadeiro esquadrão com Figos, Zidane, Ronaldo e Beckham. Se no papel as peças se encaixavam, em campo faltava consistência defensiva e, principalmente, ritmo para sustentar tanto ataque. Em 2003, a última La Liga conquistada por Roberto Carlos pelo clube aconteceu ainda na primeira passagem de Vicente Del Bosque.
A partir dali, o time acumulou temporadas esvaziadas e um desgaste enorme sobre os ombros do lateral. Longas temporadas na Champions League e um calendário sem pausa fizeram com que ele acumulasse um desgaste físico e passasse a sofrer com lesões moderadas persistentes, que começaram a diminuir sua explosão mortal. A Copa do Mundo de 2006 na Alemanha simbolizou o começo do fim. O Brasil chegou como grande favorito: Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano e Roberto Carlos. O time de Carlos Alberto Parreira era tão letal quanto vaidoso. Mas, nas quartas de final, a França de Zidane mostrou a força da experiência. Aos 57 minutos, Zidane cobrou falta na área e Thierry Henry, completamente livre, empurrou a bola para o gol. A responsabilidade recaiu sobre o muro de contenção brasileiro. E a imagem ficou eternizada. Roberto Carlos, que deveria estar na barreira ou marcando, estava no chão, atrasado, imóvel. Nos quedamos fora do Mundial 2006 por uma jogada. Todavia me pergunto o que estava haciendo Roberto Carlos em essa jogada, disparou Ronaldinho Gaúcho anos mais tarde. O imperador havia vacilado na hora mais importante. A despedida melancólica da seleção. De volta ao Real, o ciclo agonizava. Em março de 2007, aos 33 anos, Roberto Carlos anunciou: "Não vou renovar meu contrato. Meu tempo no Real Madrid chegou ao fim. Depois de 3 anos sem ganhar nada, tive que tomar uma decisão." A passagem de 11 anos, 584 jogos e 71 gols estava encerrada. Em junho do mesmo ano, Roberto Carlos era apresentado no Fenerbahçe, na Turquia, ainda há tempo de relançar a carreira. "Eles são o clube que mais demonstrou interesse em me contratar e me convenceram com seus planos. É uma oportunidade de ajudar o clube a crescer", resumiu, aliviado. O lateral ainda tinha lenha para queimar. Foram 2 temporadas, 65 jogos e 1 gol. O operário de Garça e ídolo do Real Madrid não voava mais. Os problemas físicos, a idade e a queda de desempenho cobravam seu preço. A partir dali, Corinthians e até mesmo um rápido retorno ao futebol europeu representaram um carimbo inevitável: a máquina estava desacelerando. Mas o legado de ter redefinido a lateral esquerda mundial permanecia intacto. Se a máquina parou de voar, o garoto da fábrica fez o que pôde para continuar de pé. A estreia no Corinthians aconteceu no dia 14 de janeiro de 2010, diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Em campo, o gigante de 37 anos, camisa 6, entregou tudo. Foram 60 partidas na temporada, maior marca entre todos os jogadores do elenco, perdendo apenas para Jusilei. Ele foi tão regular que chegou a atuar 23 jogos consecutivos, todos até o fim, um termômetro absurdo para a idade. Ápice de sua passagem foi um gol olímpico diante da Portuguesa, em janeiro de 2010, que elevou ainda mais o apoio da Fiel. Na época, Ronaldo Fenômeno mal entrava em campo, enquanto Roberto Carlos, de 37 anos, era o exemplo de regularidade. No entanto, 2011 começou com uma cratera. A pré-Libertadores na Colômbia contra o Tolima, em fevereiro, selou sua saída. O Corinthians perdeu por 2-0 e foi eliminado. A torcida apontou Roberto Carlos como um dos principais responsáveis. Ele alegou lesão muscular e não viajou. Depois, admitiu ter sido ameaçado pela própria torcida, além de estar com depressão. A ficha técnica de 2011 no Transfermarkt mostra: após uma breve janela de 3 jogos, o então camisa 6 ficou parado por 9 dias com uma lesão desconhecida e, logo depois, passou 12 dias afastado por depressão. A pressão havia quebrado a muralha mental. Agora, a saída foi conturbada. O Corinthians liberou Roberto Carlos, que acertou com o Anchi, da Rússia, por um salário de 10 milhões de euros anuais, 22 milhões de reais. O operário da tecelagem ia jogar onde a bola quase não rola. Já na Rússia, os sinais vieram fortes. A estreia foi melancólica, derrota por 3-2 para o Zenit, com Roberto Carlos sendo expulso aos 43 do segundo tempo. Com o físico cada vez mais desgastado e as lesões constantes, ele se tornou auxiliar de Gulzidin ainda em 2012. Aos 39 anos, em agosto de 2012, o anúncio: aposentadoria. Anunciada em coletiva, com a promessa de um amistoso de despedida entre Real Madrid e Anchi que, no fim, nunca se concretizou. O ciclo que parecia encerrado em 2012, no entanto, ganhou um último capítulo 3 anos depois. Aos 42 anos, Roberto Carlos abandonou a aposentadoria para defender o Delhi Dinamos, da Índia, onde também atuaria como treinador. Foram 14 partidas e a 8ª colocação, mas o legado já estava muito além dos números. Homem de Garça ainda tentou voltar a ser treinador na Turquia,
comandando Sivasspor entre 2013 e 2014 e Akhisar Belediyespor entre 2014 e 2015, mas não conseguiu repetir o sucesso nem como técnico. A partir de 2016, com 43 anos, Roberto Carlos trabalhou como embaixador global do Real Madrid e comentarista de futebol. Em 2026, uma cirurgia de emergência no coração mostrou que o gigante da fábrica de tecidos, hoje nos 50 anos, segue vivo e presente. A Ferrari amarela não corre mais. Mas o ronco do motor ainda ecoa na história do futebol. O que fica, quando tudo acaba? Para Roberto Carlos, a resposta é clara. Um legado que transcende gerações e redefiniu a posição de lateral esquerdo no futebol mundial. O próprio jogador afirmou certa vez: "Não sou um jogador, sou um fenômeno da natureza", e os fatos parecem confirmar essa autopercepção. Os números não mentem. Ao longo de 24 anos de carreira, Roberto Carlos disputou 1.017 partidas oficiais e marcou 119 gols, números impressionantes para um lateral. Pelo Real Madrid, foram 584 jogos e 71 gols, sendo eleito pela UEFA o melhor lateral do mundo em 2002 e 2003. Na seleção brasileira, vestiu a amarelinha 125 vezes e marcou 11 gols, conquistando a Copa do Mundo de 2002, 2 Copas América e a Copa das Confederações. Seu currículo brilha: 3 Champions League, 1998, 2000, 2002, 4 campeonatos espanhóis, 2 mundiais de clubes, 1998 e 2002, e títulos nacionais pelo Palmeiras 2 vezes. Verdadeiro gigante do futebol. O que o torna único? O jornal espanhol Gol.com definiu Roberto Carlos como único e moderno. Ninguém é como o lateral esquerdo mais poderoso da história. O que ele foi, em sua posição, não teve e nunca poderá ter igual no futebol. A análise destaca algo crucial: nunca houve, e provavelmente nunca haverá, um novo Roberto Carlos. Com apenas 1,68 metros, ele corria os 100 metros em menos de 11 segundos e possuía uma explosão física que desafiou cientistas franceses, que estudaram seu famoso chute do dia 3 de junho de 1997, um golaço de falta a mais de 30 metros que desafiou as leis da física. O gol, até hoje, é analisado como um fenômeno aerodinâmico. A vida após os gramados. Roberto Carlos se aposentou oficialmente em 31 de janeiro de 2016. Hoje, aos 53 anos, atua como embaixador global do Real Madrid, viajando pelo mundo para promover o clube. Em março de 2026, foi a Guatemala e ao México representando a Fundação Merengue, onde inaugurou eventos e projetos sociais. No final de 2025, Roberto Carlos viveu um susto. Após bateria de exames, foi detectada uma obstrução coronariana. Foi submetido a uma angioplastia de emergência e recebeu alta hospitalar em 2 de janeiro de 2026. O paciente evoluiu de forma satisfatória, clinicamente estável, assintomático, informaram os médicos. Menos de um mês depois, o ex-lateral já estava de pé e recuperado. Como sempre, não foi o corpo que o parou. Foi apenas uma pausa na jornada. Agora eu quero saber de você. Roberto Carlos é realmente o maior lateral esquerdo da história do futebol, ou o saudosismo exagera sua grandeza? O que pesa mais, os títulos, a longevidade ou a capacidade de redefinir sua posição? Você consegue imaginar algum lateral moderno que chegue perto do que ele foi em campo? Deixa nos comentários. Quero ler cada opinião. Porque essa história, assim como tantas outras que o futebol brasileiro vive, nos ensina que o talento aliado à força de vontade pode transformar um operário de fábrica num ícone global. Às vezes, o legado não está só nos títulos ou nos gols. Está em ter sido único, inimitável e, acima de tudo, inesquecível. Do chão de fábrica à imortalidade no Real Madrid e na seleção brasileira, Roberto Carlos construiu uma história que já nasceu lenda. São mais de 10 temporadas no Real Madrid, da temporada 1996-1997 a 2006-2007, 584 jogos e 71 gols, conquistando 3 títulos da Liga dos Campeões da UEFA, 1997-1998, 1999-2000 e 2001-2002, e 4 campeonatos espanhóis. Pela seleção brasileira, são 125 jogos e 11 gols, com conquistas que incluem a Copa do Mundo FIFA de 2002, além de 2 Copas América e uma Copa das Confederações. O lateral que redefiniu a posição se tornou embaixador global do Real Madrid, levando a marca merengue pelo mundo, e segue ativo nos bastidores do futebol. Em fevereiro de 2026, na passagem do troféu da Copa do Mundo por Portugal, Roberto Carlos esteve no Estádio do Dragão, palco da final do Mundial de 2026.
Ele falou sobre a seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti, de quem enalteceu o trabalho. O Carlo Ancelotti melhorou a seleção, vamos tentar igualar França, Espanha, Portugal e as melhores seleções. E, questionado sobre o atual futebol, brincou, se pudesse voltar no tempo e ser convocado, seria bom. Em fevereiro de 2026, Roberto Carlos também concedeu entrevista ao jornal português O Jogo, onde defendeu a continuidade de Cristiano Ronaldo. Ele nunca deve parar, mesmo que jogue com uma perna só. Os jogadores da nova geração precisam ver exemplos assim. Ele ainda elegeu Nuno Mendes, lateral do PSG, como seu sucessor natural. Vai ganhar mais títulos do que eu, fazer mais gols do que eu. Significa que será considerado o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas em dezembro de 2025, um susto. Roberto Carlos passou mal durante uma consulta de rotina em um hospital de São Paulo, após bateria de exames detectar uma obstrução coronariana. Ele foi submetido a uma angioplastia e, em janeiro de 2026, recebeu alta plena, evoluiu de forma satisfatória, encontra-se clinicamente estável, assintomático. Na ocasião, ele mesmo tranquilizou os fãs, passei por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com minha equipe médica. Foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco. Agora, me recuperando bem. O que não pode ser apagado com o tempo é o legado. Roberto Carlos foi mais do que um atleta. Foi a prova viva de que um menino que carregava tecido numa fábrica poderia chegar ao topo do mundo. Agora eu quero saber de você. Roberto Carlos é realmente o maior lateral da história ou a nostalgia aumenta sua lenda? A técnica dele seria tão eficaz no futebol atual ou ela pertence a uma era? Você se lembra de algum outro jogador que saiu da pobreza extrema para se tornar um fenômeno global como ele? Deixa nos comentários. Quero ler cada uma das suas opiniões. Mão apontando para a direita com tom de pele claro se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história com aquele amigo que precisa entender que todo gigante um dia foi apenas um sonhador. Porque aqui, no Loucos por Futebol BR, grandes históricas são lembradas. Valeu, Roberto Carlos. Obrigado por representar o Brasil, inspirar gerações e nos ensinar que a maior força não está na perna esquerda, mas na determinação de quem se recusa a desistir. Até a próxima.